eu acho que nós temos que ter a consciência, todos nós, não só os advogados, mas todas as pessoas em si, de que o Brasil tem que passar por mudanças. Precisa mesmo da reforma. Precisa da reforma. Não só a reforma previdenciária, mas a reforma tributária, a reforma política. Todas essas reformas são necessárias para que o país avance. Agora, eu tenho críticas pontuais a esse tipo de reforma, porque eu acho que tudo que é feito muito rápido tem a possibilidade de não dar certo. E aí galera, está no ar mais um Sabatina RBP, aqui na sede do Grupo RBP de Comunicação em Barra do Piraí, com a nossa famosa tela azul atrás aqui. E esse é o presidente da OAB. Você falou subseção, rapaz, muito bonito, mas eu vou falar OAB para ficar mais fácil para mim, tá? Sem problema. Presidente Christopher Taranto, da OAB de Barra do Piraí. Hoje ele é o participante do Sabatina RBP. É um prazer ter ele aqui para a gente falar de vários assuntos pertinentes. E vamos começar. Primeiramente, boa tarde. Essa entrevista sendo gravada em uma tarde, fica 24 horas no ar na internet. Boa tarde, Taranto. E eu começo com a pergunta que eu sempre faço, né? Se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Claro, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Grupo RBP, né? Participando e trazendo informações relevantes para a sociedade. Agradecer o convite que você me fez, Felipe. E eu sou o presidente da OAB pelo segundo mandato, né? Assumi agora em 1º de janeiro essa tarefa. A OAB defende a sociedade civil organizada, né? Defende os interesses da Constituição, da população em geral, né? E vim aqui hoje para poder fazer os esclarecimentos aí que se mostram necessários nesse momento tão conturbado aí que vive, né, a política do nosso país. Do nosso país e também de Barra do Piraí. No dia da sua posse, algumas semanas atrás, eu acabei não me lembrando agora de cabeça, algumas semanas, a sua posse que foi realizada na Câmara Municipal, correto, de Barra do Piraí, houve um protesto da classe dos advogados em relação à juíza que está no exercício da titularidade aqui em Barra do Piraí. Qual era o objetivo desse protesto? Era de fato em relação à juíza ou tem mais assuntos, mais objetivos nesse meio? Olha, na verdade, a nossa intenção era atingir 2 pontos. O primeiro, relativo à questão do mero aborrecimento, ou seja, o Tribunal de Justiça do Rio tem um posicionamento muito ruim com relação ao dano moral, ou seja, eles entendem que aquelas meras descumprimentos contratuais não gerariam indenização. Isso aí era rotulado pela súmula 75, que a OAB do Rio de Janeiro conseguiu no ano passado derrubar. Mas alguns juízes continuam insistindo em praticar essa súmula nas suas sentenças. Então aquela pessoa que às vezes compra um produto, não recebe, ou compra um produto que vem com defeito, ou leva para assistência e não é reparado, acaba procurando a justiça e não tem a contraprestação que seria o reconhecimento do dano moral. E o segundo motivo é a própria atuação realmente da juíza. Ela é de Vassouras, né? Exatamente. A juíza que está aqui lotada, né, ela complementa o seu trabalho, porque é titular em Vassouras, ela vem aqui para poder exercer o muno junto ao Juizado Especial Civil, só que infelizmente ela não tem vindo da maneira devida. Aparece aqui quando aparece uma vez por semana, não faz as audiências, não dá andamento aos processos, e obviamente isso acaba atravancando todo um sistema processual que já não é célere. A verdade é que os processos no estado do Rio, que deveriam durar aí no máximo 6 meses, duram 2, 3 anos no juizado. E quando o juiz não vem, obviamente isso acaba piorando a situação. Cada cidade tem que ter o seu próprio juiz, pelo menos assim seria melhor, o ideal? É necessário que cada vara tenha o seu juiz, até para que ele possa se especializar e obviamente dar uma prestação jurisdicional melhor. Mas a gente sabe que existe um contexto maior, né? O tribunal reclama da falta de dinheiro, diz que o Estado está quebrado, não tem condições de fazer concurso. Agora, o que não pode, na minha visão, Felipe, é a população sofrer com isso. A gente infelizmente enxerga que existe uma casta da magistratura que tem diversos benefícios e aí eles dizem que infelizmente não tem como contratar. E vale dizer para quem não sabe que o juiz, quando ele cumula uma vara com a outra, ele recebe um adicional. Certo. Então ele não está fazendo isso de graça, ele recebe para estar aqui, julgar e atender as pessoas. Desculpa até a minha leiguice para falar, mas esses processos eles estão muito atrasados, igual você passou, de 1 a 2 anos realmente que as pessoas estão esperando para ter os seus casos, suas situações esclarecidas? Olha, a gente infelizmente, não só no juizado, mas como eu te disse, isso aí é um problema crônico da justiça. A gente tem situações aqui em Barra do Piraí que para você fazer a juntada, como a gente chama, da petição no processo, tem demorado 8, 9 meses.
Ou seja, o advogado... Faz um parto, né? Exatamente, o advogado faz uma petição e aí quando ela chega na mão do juiz, aquela situação, infelizmente, talvez nem exista mais. Certo. E aí vale dizer que a gente tem processos parados aqui no juizado, falando especificamente da situação da manifestação, em que a audiência aconteceu em outubro e até hoje não houve a segunda audiência. Então, quer dizer... Uma pergunta direta, é sobrecarga na juíza ou é incompetência mesmo? Olha, eu acho que tem um pouco dos dois, tá? E não dá para negar que, infelizmente, o sistema não funciona da melhor maneira, o número de processos é muito grande, o número de servidores é pequeno, há uma questão humana aí realmente que leva a um limite, certo. Mas em muitas situações a gente tem magistrados que no nosso termo, né, juridiquês é chamado juiz TQQ, só trabalha terça, quarta e quinta. Então se ele não vem segunda e sexta, são 2 dias a menos de trabalho, isso pode acabar acarretando sim no final uma demora. Que beleza, TQQ, eu vou guardar, vou anotar no meu caderninho isso aí, TQQ. E continuando nosso papo, é um dever da OAB também se posicionar sobre as questões que envolvem não só a população de Barra do Piraí, mas de todo o país. E eu gostaria muito de falar com você sobre o posicionamento da Ordem de Barra do Piraí, especificamente em relação à reforma da Previdência atual que está para ser votada no Congresso. O que acontece é o seguinte, eu acho que nós temos que ter a consciência, todos nós, não só os advogados, mas todas as pessoas em si, de que o Brasil tem que passar por mudanças. Precisa mesmo da reforma. Precisa da reforma, não só a reforma previdenciária, mas a reforma tributária, a reforma política, todas essas reformas são necessárias para que o país avance. Uhum. Agora, eu tenho críticas pontuais a esse tipo de reforma, porque eu acho que tudo que é feito muito rápido tem a possibilidade de não dar certo. Certo. Não que nós devemos esperar o governo do atual presidente passar os 4 anos para que a gente olhe para trás e diga, viu, não fez. Mas da forma que está sendo colocado, a chance da gente errar, quando eu digo a chance da gente errar, é porque os nossos representantes que vão votar a reforma é a mesma da reforma trabalhista. Ou seja, foi feito correndo e infelizmente verificou-se que não aumentou o número de postos de trabalho e o trabalhador vem sofrendo na Justiça do Trabalho. Nesse debate maior faltam representantes, mais representantes, não só os políticos que a gente coloca lá, mas representantes jurídicos, por exemplo, sindicatos, enfim, mais áreas que são diretamente envolvidas nessa reforma, para que seja feita uma reforma aí sim, né, que envolva os militares, os juízes, né, todos, para que todos percam um pouco, entre aspas, agora para ganhar lá na frente? Com certeza. Eu acho que quanto mais pessoas participam do debate, existem mais ideias e você consegue, obviamente, tirar o que é melhor de cada uma para colocar em prática. Também temos que pensar que não dá para chamar todos os segmentos, né? Você usou a palavra sindicatos. A reforma trabalhista, ela infelizmente, ela esvaziou alguns bons sindicatos que nós tínhamos, exatamente pela forma que hoje eles funcionam. Certo. Mas seria necessário trazer esses grandes sindicatos para que eles conversassem, os representantes das classes, e aí, como você disse, os militares, os civis em geral, porque o que é a Previdência Social? É contribuir hoje para que amanhã você não contribua mais e outras pessoas paguem para você. E aí tem que se entender, né? É um ciclo, exatamente. E esse ciclo, você tem que entender que ele seja de uma forma para que ele não onere ninguém e também não permita que uns acabem ganhando em cima dos outros, né? Em meio a esse papo, você falou sobre reforma tributária. Me veio essa pergunta na cabeça. Eu não sei se tem realmente algo a ver com isso, mas eu vejo principalmente nas séries americanas, os juízes sendo votados, né? Uma votação para se eleger o juiz da cidade. Por que no Brasil não é assim? Olha, o nosso sistema, né, de escolha de magistrados, de membros do Ministério Público, Defensoria Pública, ele é através do concurso público, né? É uma norma constitucional, então a gente tem essa legislação que define como que a pessoa entra no serviço público, né? Totalmente, igual você disse, diferente do sistema americano. O que eu acho importante é que você não permita, por exemplo, vou pegar um gancho do que você falou, você pegar um magistrado, as pessoas têm que entender o que eu vou dizer agora, não está ligado diretamente ao INSS, mas pegar um magistrado que comete uma falta grave e aí ele é aposentado compulsoriamente recebendo 100% dos vencimentos, ou seja, parece que é um prêmio. É um prêmio, ele não trabalha exatamente direito e é aposentado, e aí
pode até, inclusive, voltar a trabalhar em outra área, sendo advogado. O cara tá lá cansado de trabalhar, vou fazer uma besteira aqui para ver se eu arrumo uma aposentadoria, né? É a sensação que eu tenho. Exatamente, porque a forma que é feita a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, permite esse tipo de interpretação. Pra gente finalizar então a nossa primeira parte, a gente tem visto também vários episódios aí envolvendo também a minha área, como eu sempre brinco, né? Todo jornalista precisa ter um bom advogado. A gente tem visto vários episódios que se aproximam à censura. Teve um caso agora há pouco tempo que alguns deputados protestaram contra, segundo eles, uma tentativa de censura do ministro Alexandre de Moraes contra a imprensa. Qual a sua visão sobre isso tudo? Como você tem visto essa situação? Eu vou até me permitir, Felipe, falar um pouquinho mais. Eu acho que o STF há algum tempo já vem exercendo um papel que não é o dele. STF é comprado? Olha, a gente não tem como afirmar esse tipo de coisa, mas infelizmente alguns julgamentos vão de encontro ao que a legislação prevê, né? O STF é o órgão máximo julgador. Qual é a função dele? A função é julgar, dar interpretação às normas constitucionais e não legislar. Quem cria a lei é o Poder Legislativo. Certo. O STF é um órgão do Judiciário. Então, há algum tempo, a gente tem visto o STF com julgamentos que beiram a legislação. E aí, quando se fala de censura, né, já que você trouxe, obviamente, a minha pessoa e a OAB, não só de Barra do Piraí, mas da seccional, inclusive, que já fez uma nota criticando essa postura do STF, é contra qualquer forma de censura. Não há que se falar num país democrático como o nosso, em que a pessoa não pode expressar o que ela pensa. Ela tem o direito de falar e tem o direito de defender o seu posicionamento. E para eu não perder o gancho, a sensação que eu tenho é que, igual você falou, do concurso público para o juiz, mas a sensação que eu tenho é que o STF é só a famosa peixada, né? Só chega lá, de fato, quem tem bons contatos, vamos colocar assim. É porque existe uma regra para que você possa chegar ao STF, além de você ter que ter uma carreira jurídica, você precisa de uma indicação. E lá no final, quem faz, vamos dizer, essa finalização do processo, para usar um termo mais leigo para as pessoas possam entender, no caso é o presidente da República. Então, por exemplo, o atual presidente ainda não indicou nenhum ministro do STF, mas os governos anteriores foram responsáveis pela nomeação de 80%. Você citou Alexandre de Moraes, ele foi indicado pelo governo anterior. Certo. Então, quem define é o chefe do executivo, e deveria haver uma independência, até para que não fique, por exemplo, né, o ministro Dias Toffoli tem sido também alvo de algumas críticas por causa do histórico dele. Ele foi advogado de um partido político e ele galgou o cargo de ministro por indicação do então presidente Lula, que foi presidente do partido que ele foi advogado. Sim. Ou seja, isso de uma certa forma, longe de mim querer dizer que mas traz para a população em geral uma sensação de insegurança e desconfiança. Resumindo para os leigos, o ministro do STF ele é indicado e ele no futuro pode julgar quem o colocou ali, né? Com certeza. Então, só para a gente finalizar agora essa primeira parte, ficou uma dúvida também minha em relação à censura. Você falou que é contra qualquer tipo de censura. Porém, você acredita que existe um limite também na forma, na liberdade de expressão? Você acha que às vezes o racismo ou algum outro tipo de preconceito ele acaba sendo justificado por essa liberdade de expressão? Não, eu acredito que não, pelo seguinte: a própria legislação ela já prevê os excessos em todas as áreas, né? Aí quando você cita, por exemplo, o racismo, nós temos dispositivos dentro do Código Penal que falam de crimes ligados ao racismo, por exemplo, a injúria racial, e a gente tem a própria lei de racismo. E aí, quando a pessoa ultrapassa esse limite, ela deve responder pelos atos que ela cometeu. A gente vê até um caso agora na mídia do Danilo Gentili, o humorista que foi agora condenado, se eu não me engano, a 6 meses de prisão, e muita gente se colocando contra a prisão dele, né, usando o argumento da liberdade de expressão. Você acha que existe... Essa linha realmente é bem tênue, né? Bem sensível mesmo. Sim, com certeza. Porque o que acontece? Quando o judiciário vai fazer uma análise de uma questão dessa, isso envolve, né, além de tudo, a própria intenção do agente de ofender ou não aquela pessoa. No caso do Danilo, obviamente eu não tive acesso aos autos, mas é uma questão pública, né? Ficou verificado pelo Poder Judiciário que a manifestação dele, mesmo como sendo um jornalista, um apresentador, ela tinha clara intenção de ofender a deputada, né, com relação ao ato que ele praticou. Agora, se o judiciário assim entendeu, ele vai ser punido. O que eu acho importante
é que a pessoa tenha o direito de falar, porque certo. o risco que ela corre de pagar pelo excesso é um risco inerente a ela e a qualquer pessoa. Então, o que não se pode é colocar uma mordaça, que foi o que o STF tentou fazer, né? Calar no nascedouro uma discussão. Se alguém passar dos limites, ofender um ministro, um presidente da República, um deputado, que ele responda. Mas a pessoa tem o direito de se expressar. Quando a gente limita ou passa uma régua, vamos dizer, lá embaixo, você tá impedindo a pessoa de falar qualquer coisa. Da mais básica até a mais grave. É aquela coisa, eu posso ser completamente contra o que você está falando, mas eu sou totalmente a favor do direito de você falar. E como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara e está na hora do nosso jogo rápido. Está na hora do jogo rápido. Lembrando, o Grupo RBP de Comunicação é o nosso Facebook, nosso site é aquele mesmo, grupo-rbp.com.br, nosso YouTube, Grupo RBP. Essa entrevista está na programação da Rádio Barra do Piraí AM, na íntegra, e na RBP FM, com alguns trechos mais importantes. E vamos agora ao nosso jogo rápido. Primeira pergunta, o seu maior desafio como presidente da OAB de Barra do Piraí, qual é? Acredito que é resgatar a dignidade do advogado e proteger a sociedade de qualquer tipo de abuso. O protesto realizado em sua posse demonstra a união da classe aqui em Barra do Piraí? Com certeza, é um momento de transformação, é a primeira vez que acontece um movimento desse tamanho e a expectativa é que ele se espalhe por todo o estado. E para a gente fechar nossa entrevista, nosso jogo rápido, você tem algum outro objetivo fora da área jurídica, por exemplo, algum objetivo político? Não penso nisso, apesar de vir de uma família onde meu pai já foi vereador. Penso muito na minha carreira, penso muito como professor, que também sou, na advocacia e na minha família. Faz o seu merchan onde você dá aula, rapaz. Eu sou professor do Centro Universitário Geraldo de Biasi, a quem até eu devo agradecer, que me deu a oportunidade, já fui professor em Minas Gerais, agora estou aqui há 2 anos, lecionando Direito Penal e Direito Constitucional. Em Volta Redonda ou em Barra do Piraí? Volta Redonda e Barra do Piraí. Onde eu estudei também, com muito prazer. É uma ótima faculdade. Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, vamos estar sempre aí que for necessário, que as pessoas precisem, entrem em contato. O importante é saber, e esse recado eu gostaria mesmo de deixar, Felipe. A OAB é a casa não só do advogado, é a casa do cidadão. Então todos aqueles que se sintam ameaçados no direito ou violados em algo que entende que pode ser defendido, procure a OAB. A nossa sede fica na rua Paulo de Fronten, 189, sala 305, aqui pertinho da rádio. Tá? Foi um prazer, agradeço novamente a todo o Grupo RBP, estamos juntos nessa caminhada. Eu que agradeço em nome do Grupo RBP de Comunicação. Lembrando, essa entrevista está em nosso site, grupo-rbp.com.br, nosso Facebook, Grupo RBP, nosso canal no YouTube, Grupo RBP. Só dá aquela clicadinha aí, segue, clica no sininho para receber notificações. E muito obrigado, Christopher, obrigado a todos. Esse foi mais um Sabatina RBP. Valeu!